Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, para mais uma aula, né? Agora nós vamos trabalhar sobre as partículas subatômicas. Do que é formado o átomo, não é mesmo? Então, onde nós paramos lá, que foi o modelo atômico de Rutherford, chegamos a algo parecido com isso, em que aqui no meio, né, tem uma estrutura assim. Essa estrutura nós chamamos de núcleo, né? E também tem uma outra estrutura aqui ao redor, que eu não consigo desenhar muito bem nessa mesa aqui, que é algo assim, não é mesmo? Que é o que é chamado de, vou mudar aqui de cor, eletrosfera. Certo? A eletrosfera, ela é formada por elétrons, beleza? Enquanto que o núcleo, ele é formado por prótons e nêutrons, ok? Então, basicamente, o átomo ele é formado pelos elétrons, que estão na eletrosfera, aqui na parte externa, ao redor do núcleo, enquanto que o núcleo é formado por prótons, que tem carga negativa. Ixi, ficou feio esse negócio aqui, hein? Que tem carga. Prótons, que tem carga positiva, né? E por nêutrons, que tem carga neutra, certo? Enquanto que os elétrons que estão ao redor têm carga negativa. Beleza? Então vamos lá. Nos slides que eu já coloquei para vocês, tem um pouco aí, ó, da história de como foi descoberto cada partícula, tá? Nesse momento, nós não vamos nos delongar muito em relação a isso, mas é muito interessante que vocês estudem, que dêem uma lida aí, que saibam como que essas partículas foram descobertas, tá bom? Então aqui são os prótons, né, a partir dos raios canais de Goldstein. Tem aqui a descoberta do nêutron por Chadwick, né? Então, vale a pena vocês darem uma olhadinha, tá bom? O que é interessante para a gente agora, nesse momento? Lá no modelo atômico de Dalton, um dos postulados que ele coloca é que quando existem que o elemento químico ele é formado por um conjunto de átomos semelhantes, certo? Só que, olha só, nem sempre isso vai acontecer. O próprio oxigênio, olha, existe o oxigênio 16, o oxigênio 17 e o oxigênio 18, tá? Tá, mas o que diferencia esses três e por que que eu considero os três como oxigênio? Tá, eles são oxigênio, são chamados de oxigênio porque eles têm 8 prótons. Então, o número atômico do oxigênio é 8, tá? Tanto que vocês vão verificar aqui embaixo, olha, que o número de prótons é o mesmo, 8. Então, ó, o número de prótons é o mesmo, 8. Aqui a minha imagem está aqui, eu não consigo rabiscar, tá? Mas depois eu vou mudar ela de posição, aí vocês verão que aqui no oxigênio 18 também são 8 prótons, tá? E o que que muda nesse caso? O que vai mudar aqui são aqui, ó, os nêutrons. Se você analisar, aqui tem 8 nêutrons, aqui tem 9 nêutrons, e nesse do canto aqui vai ter 10 nêutrons. Consequentemente, teremos o oxigênio 16, o oxigênio 17 e o oxigênio 18.
Tá, mas de onde saíram esses números? 16, 17 e 18. Aqui no elemento químico, ó, como ele é representado na tabela periódica, nós temos algumas informações, como o símbolo, tá? Deixa eu mudar de cor aqui para vocês verem. Olha, o símbolo, que aqui no caso, ó, aqui no caso é o ferro, que aqui nessa representação tem um nome. O símbolo que é colocado com a primeira letra maiúscula, aí pode ter uma, duas ou três letras, sendo que se tiver só uma, ela é maiúscula e pronto, que é o caso do oxigênio. Ele é representado por O apenas, né? O ferro ele tem duas letras, então ele é representado pelo F maiúsculo e o E minúsculo aqui, certo? Ok. O que eu tiro aqui do ferro? Quais são as informações que existem nele? Aqui tem o número atômico do ferro, ó, aqui em cima. O número atômico dele, 26. Aqui embaixo existe o número de massa. Então, a massa atômica dele, ó, 55.847. Nós vamos descobrir depois por que esse número de massa ele aparece com tantos algarismos aqui, né? Dado que a massa não deveria ser apenas, olha, o número de massa que a gente representa por A, ó, o número atômico é Z, tá? Então aqui a gente chama de Z, número atômico. Número atômico. Lembrando que o número atômico, pessoal, é a quantidade de prótons, tá? Então, o número atômico aqui, ó, é a quantidade de prótons, de carga positiva. Temos o número de massa que nós representamos por A, que é o número de massa, A. Só que o A, ele já é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons, tá bom? Tá, mas e os elétrons? Os elétrons serão considerados, aqui nesse caso, eles são irrelevantes porque eles têm massa desprezível, porque a massa deles é muito pequena em relação ao próton e ao nêutron, tá bom? Vou mostrar para vocês por que o nêutron não é considerado aqui. Vamos lá, turma! As subpartículas que eu falei para vocês. Então, olha, temos aqui... Opa, se não rabisca, peraí. Deixa eu escolher uma cor aqui. Vamos lá, vamos escrever de vermelho. O que eu falei para vocês, olha só. Temos o elétron, temos o próton e temos o nêutron. Olha só as massas que foram descobertas dessas subpartículas. A massa do próton e do nêutron, elas são bem próximas, olha. Aqui, ó, até 2 algarismos após a vírgula é o mesmo valor. Porém, a partir do terceiro, nós vemos aqui que a massa do nêutron ela é um pouquinho maior que a do próton, certo? E já a massa do elétron, cara, ela é muito menor do que a massa do próton e do nêutron. Enquanto que aqui estamos ó, em 10 a menos 24 gramas, a massa do elétron está 10 a menos 28. Então, como aqui é um 9 aqui é 1, é torno aí de 1000 vezes, né? São 3 casas, 4 casas, então vai ser 1000 vezes menor. Então, olha, a massa do elétron ela é muito menor do que a do próton e a do nêutron. É a mesma coisa de você comprar 1 kg de carne e o açougueiro te perguntar, e aí, pode ser 1,001 kg de carne? Aí você fala, não, eu só pedi 1 kg, né? Ou seja, essa massa, para algumas finalidades, ela acaba sendo desprezível, tá? Então, para considerar a massa atômica dos átomos, a massa do elétron, ela é desprezível, ok? É comum que coloque que a massa, a unidade de massa dele, colocar aqui como unidade de massa, apareça como elétron com massa 0, próton com massa 1 e nêutron com massa 1, tá bom? Vamos fazer aqui mais uma coluna, ó, em que
a unidade de massa, no caso aqui, seria 0 para o elétron, como é desprezível, 1 para o próton e 1 para o nêutron, por terem massas muito próximas. O mesmo que fizemos aqui com a carga, olha. A carga real do elétron é 1,60 vezes 10 a menos 19, negativo, né? Que é negativo. Enquanto que a massa do próton é a mesma carga, né? Que a do elétron, porém positiva. Enquanto que a massa do nêutron, ele é nêutron, então ele é neutral, então a massa dele é 0. E aqui, para a gente trabalhar, não precisar utilizar esses números todos, colocamos aqui, por convenção, que a carga é menos 1, mais 1 e 0. Beleza? Então vamos agora para as similaridades atômicas em si. Então temos aí, ó, isótopos. O que são isótopos? Isótopos é quando um elemento químico, nós temos átomos que têm números de prótons iguais. Igual aqui. Isso aqui ó, parece prótio porque está em outro idioma. Mas ó, isso aqui no caso é para o hidrogênio. Nós temos 3 tipos de hidrogênio. O hidrogênio 1, tá? Olha só, hidrogênio 1, ele tem um próton. Então aqui, ó, um próton. E aqui tem um elétron, certo? Esse é o hidrogênio 1. Temos o hidrogênio 2, que tem também um próton. Aqui também tem um elétron, porém também aparece aqui embaixo de azulzinho, ó, um nêutron. Então esse um nêutron faz com que a massa dele aumente. Lembram lá que a massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons? Então, o número de massa dele vai ser 1 mais 1. Então, essa massa são 2. Então, esse aqui ó, tem massa igual a 2, enquanto que aqui tem massa igual a 1, porque só tem um próton. O trítio, ele também tem um próton, um elétron, só que agora ele tem 2 nêutrons. Tá? Consequentemente, 1 mais 2, teremos aqui a massa igual a 3. Ok? Então, esse aqui é o caso, olha, de isótopos de hidrogênio, tá bom? Por que eles são isótopos? Tem o mesmo número de prótons. O mesmo acontece aqui embaixo com o oxigênio. Olha, ficou bem pequenininho, mas vocês verão que a diferença entre um e outro é justamente o número de nêutrons, tá? Aqui tem 8 nêutrons, aqui tem 9 nêutrons e aqui tem 10 nêutrons. Consequentemente, como todos os oxigênios, eles têm 8 prótons, 8 mais 8, 16, 8 mais 9, 17, 8 mais 10, 18. Tá bom? Então, esse aí é o caso dos isótopos. Vamos aqui agora para os isóbaros. Quando falamos de isóbaros, estamos falando que tem a mesma massa, tá? Então, isóbaro é massa. Exemplo de isóbaros: cálcio, que tem massa 40, argônio, que tem massa 40. Massa igual, lembra que eu mostrei para vocês lá na representação do elemento? Que a massa é o maior número que aparece aqui. Em algumas tabelas periódicas, ela aparece em cima, em outras ela aparece embaixo. Aqui ela é representada em cima. Basta você saber que o número de massa vai ser sempre maior do que o número atômico, né? Por quê? Porque a massa são prótons mais nêutrons. O número atômico são apenas os prótons, tá bom? Então aqui temos um exemplo de isóbaro, ó. Cálcio e argônio são isóbaros. Aqui embaixo temos carbono 14. Uai, professor, carbono 14? Mas o carbono não tem massa 12? Então, mas tem também o carbono 14, que é um isótopo. Então, além do carbono 12, que é o mais comum, também existe o carbono 13 e o carbono 14.
Então, no caso do carbono, também existem isótopos, certo? Mas nesse caso aqui, o que eu quero mostrar para vocês é que este carbono, ele é isóbaro do nitrogênio. Por que que eles são isóbaros? Por causa aqui, ó, a massa do carbono é 14 e a massa do nitrogênio também é 14, tá bom? Uma coisa interessante também que devemos analisar aqui, pessoal, é que, principalmente onde eu fiz aqui a parte do hidrogênio, é que os átomos no estado fundamental, eles são nêutrons. Eles são neutros, tá? Olha, um próton, um elétron, um próton, um elétron, um próton, um elétron. Então, a mesma quantidade de carga positiva também tem de carga negativa, certo? Então, aqui, ó, o que tem de positivo também tem de negativo. Por isso que eles são átomos neutros. Lá na frente a gente vai falar dos íons, aí sim nós começamos aí a falar dos que não são neutros. Então, teremos aí situações em que fica positivo ou que ficam negativo, tá bom? Para finalizar, terceira tentativa de gravar esse slide. Vamos lá, pessoal. Galera, aqui agora nós vamos falar de outra similaridade atômica, que são os isótons. Os isótons, eles são o quê? Nós temos número de nêutrons iguais, ok? Então aqui os números de nêutrons são iguais. O exemplo que temos é, no caso, berílio e o boro. Ambos têm 6 nêutrons. Se esse tem 6 nêutrons, esse tem 6 nêutrons, o berílio 10 é isótono do boro 11, ok? Mas como que eu sei que ele tem 6 nêutrons? Vamos lembrar lá que, olha, o número de massa, vou até mudar de cor aqui para destacar um pouco. O número de massa que representamos por A é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, certo? Então, A nós já temos, né? Então, peraí, aqui, e aqui, deixa eu apagar esse A, apaguei, e agora voltemos aqui, pronto. Então, vamos lá. O A é quanto aqui no berílio, hein? O A vai ser aqui, né? O A é igual a 10. Então, 10 igual número de prótons. O número de prótons é o quê? É a quantidade de prótons. Então, ele é o número atômico Z, que no caso é 4. Então, aqui será 4 mais o número de nêutrons, que não aparece na representação aqui do elemento químico, ok? Mas, olha, se eu tenho a massa e os prótons, eu consigo achar o número de nêutrons. Então, olha, 4 mais N. Se aqui está mais N, eu passo para lá, menos N, né? Então, eu teria, ó, ou seja, se aqui está mais 4, né? Eu passo para lá. Se aqui está somando, eu passo para lá subtraindo. Então, consequentemente, o N será igual a 10 menos 4. Então, o N aqui é igual a 6. O mesmo acontece com o boro. Só que agora é 11 e 5. 11 menos 5, 6. Certo? Então, ó, 11 menos 5, eu tenho aqui, ó, 6 nêutrons. Beleza? Número de nêutrons iguais, então eles são isótonos. Certo? Recapitulando, isótopos, mesmo número de prótons. Isóbaros, então, ó, isótopos, mesmo número de prótons. Esses aqui são isótopos? Não. Por quê? Aqui é 4 e aqui é 5, então não são isótopos, certo? Se aqui fosse 4 e aqui fosse 4, isótopos. Não é o caso. Isóbaros, mesmo número de massa. Esses aqui, berílio e boro, são isóbaros?
Também não. Por quê? Massa. Aqui, ó. Olha só a massa. 10. Massa desse. 11. Massas diferentes. Não são isóbaros. E por último, isótonos. Mesmo número de nêutrons. 10 menos 4, 6. 11 menos 5, 6. Show! Esses aqui são isótonos. Temos esse exercíciozinho aí, ó, facinho, tranquilo. Quais são isótopos, isóbaros e isótonos? Tem algum isótopo? Vamos ver. Isótopo eu vou analisar o quê? Esse aqui eu vou analisar o Z, ou número de prótons, que é a mesma coisa nesse caso, né? Aqui é 21, aqui é 22, então não é. Mas aqui também é 21. Opa, então isótopo, quem é? X e R. X e R são isótopos. Por quê? Mesmo número de prótons, olha, 21 e 21. Isóbaros, X é 50, Y é 50. Opa, X e Y então são isóbaros. O R não, porque o R é 49. Então aqui, X e Y. E por último, os isótonos. Será que tem algum isótono aí? Vamos analisar? Então, olha, vamos fazer do primeiro, então. Olha, 50 e 21. Lembra que é só subtrair? Então, ó, 50 menos 21 dá quanto, hein? Me ajuda aí. 29 nêutrons, certo? Esse aqui, no caso, é o X. O Y, 50 menos 22. 50 menos 22, quanto que dá? Isso aí, 28 nêutrons. Então, o X e o Y não são isótonos. Por último, o R, 49 menos 21, que dá 28 nêutrons. Então, show de bola. Os isótonos são Y e R. Viu só como é fácil? Valeu, turma. Abração. E semana que vem, aula síncrona, hein? Vamos fazer um encontro aí pelo Meet. Espero que todos vocês possam estar comigo aí online, tá bom? Valeu, galera.